Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje é uma lua cheia muito especial, 15º dia lunar, dia em que celebramos a lua cheia, né, que é um momento muito especial. Temos uma cerimônia tradicional aqui na nossa casa e hoje, especialmente, a gente inicia esse retiro que a gente faz anualmente para reverenciar esse mestre onisciente, onipotente, que é Longchenpa, né, que é um mestre da linhagem Nyingma do século XIV e que tem uma importância fundamental para a nossa linhagem. E a gente inicia, quer dizer, há uma certa divergência, mas aqui no centro, divergência, sim, diferenças de práticas, né? Mas nós, em geral, começamos a prática de Longchenpa na lua cheia, que antecede, e aí, ao longo desse período, a gente celebra o nascimento, a iluminação, apesar de Longchenpa já nascer de uma forma super especial, e o seu parinirvana, que ocorre no sábado. Então, a gente amanhã entra em retiro e a gente começa a cantar o Vajraguru Mantra durante esses 3 dias. Já fizemos isso ininterruptamente, agora a gente faz, mas a gente paralisa à noite e volta, retoma no dia seguinte. É uma cerimônia muito especial, muito forte, muito intensa, e muito alvissareira, muito saudável fazer isso durante esse período. E aí hoje, excepcionalmente, já que a gente parou de ter as palestras, né, na lua cheia, mas a de hoje é muito especial, então a gente trouxe aqui o tema de Longchenpa para dividir com vocês e para falarmos um pouquinho sobre esse grande mestre, esse importante professor para todos nós, né? Há uma frase de Longchenpa maravilhosa em que ele fala assim: se você quer me conhecer, leia os meus livros. Então, isso já é uma boa dica, né? Porque é um mestre de uma realização tão grande que ler os seus livros já é algo que é como se você estivesse falando, né? E o conhecendo. Então, é algo que nos dá muita tranquilidade. Longchenpa escreveu vários tratados, vários livros, tem uma produção profícua, dado à importância e o conhecimento que ele tinha, né? Ele é chamado em tibetano Kunkyen Longchen Ramchapa. E Kunkyen significa o onisciente. Kyen é conhecimento e Kunkyen todo conhecimento. Então ele é onisciente. E, então é muito bom, né? Quer dizer, por meio de seus livros, é como se você estivesse falando diretamente com ele, ou conversando, ou conhecendo propriamente. Tem lugares na frente, pode sentar do ladinho, só tem a câmera aqui que não dá para atrapalhar, e na hora do canto ali tem uma pessoa que vai ler os nossos pedidos. Enfim, então é muito bom essa frase, né? Se quiser me conhecer, leia os meus livros. E eu também, assim, em geral, eu faço essas palestras, né, que eu prefiro chamar de conversas, enfim, para falar sobre Longchenpa. Mas para mim me interessa mais do que o que eu vou falar aqui. Eu vou explicar uma biografia e há anos que eu faço essa mesma fala e é uma biografia linda, nem desmerecendo, até porque uma das formas que a gente tem para começar a desenvolver a confiança e a fé e o interesse nos ensinamentos é por meio das biografias de grandes mestres. É quando a gente começa a tocar um tipo de fé que a gente chama de fé que admira, porque você lê os feitos, lê a biografia dos mestres e aí a gente começa a criar uma certa intimidade, né? Criar um certo conhecimento e uma certa admiração, né? Então, é um pouco o que eu queria trazer, né? Tocar vocês com essa possibilidade, né? Da gente criar essa conexão com esse grande mestre. E, assim, me interessa mais que é trazer isso para a nossa vida diária, né? Porque, imagina, viveu em 1300, né? Que com um lapso de tempo enorme que nos separa, mas para mim me interessa falarmos o que esses ensinamentos podem nos ajudar, né? De que maneira eles podem trazer benefício para a nossa vida diária, né? Porque é isso que nos interessa, né? De uma certa forma. Hoje em dia, né? Como é que a gente pode trazer esse conhecimento, esses ensinamentos de séculos passados, ainda vivos, e como que ele pode me beneficiar? Porque se não trouxer resultado para a minha vida, não faz muito sentido, né? Esse é o caminho que a gente segue. E aí eu estava, bom, há um livro de Longchenpa que é muito importante, que chama Kindly Bent to Jesus,
infelizmente não é traduzido para o português, mas é uma trilogia que é muito linda, muito densa, muito impactante. Mas há um livro recente, editado também pela Dharma Publishing Internacional, né? Também não traduzimos para o português, pelo menos não ainda, que chama Now That I Come to Die, Agora que Estou Prestes a Morrer. E é um livro lindo. Esse é um livro que eu recomendo vivamente a leitura, porque é já justamente para nos ajudar nos dias de hoje, né? Para nos ajudar na nossa vida diária, né? Já que a gente caminha para esse lugar, né? A gente pode escolher caminhar de costas e dizer que não é com a gente, ou caminhar de frente, porque sabe que a morte é inevitável e a gente poder trabalhar isso agora, desde já, né? Para que a gente não seja pego de surpresa. É claro que a gente não sabe o dia que isso vai acontecer, não nos lembramos da última vez que morremos, mas é importante a gente estar alerta, né? E aí, sobre isso, eu fiquei pensando, e aí esse livro também que eu adoro, que é um dos meus livros de cabeceira. E aqui tem um texto lindo do Longchenpa que chama Voltar a Mente para o Dharma, que, aliás, é uma parte super importante no caminho budista, que é quando a gente estuda esses que a gente chama de 4 pensamentos que voltam a mente para o Dharma, Lodog Namji, em tibetano. E, enfim, ele fala ali de 4 partes super importantes da verdade da impermanência, da verdade do karma, da oportunidade da vida humana e do sofrimento em que estamos imersos, né, em samsara. E então, é uma parte importante. Longchenpa tem esse texto aqui, que é um texto que ele fala de uma forma muito poética sobre esses 4 pontos, mas há dois trechozinhos que eu quero ler antes de começar aqui a falar, para trazer essa visão para nós, né? Como é que eu posso me beneficiar hoje em dia, né? E aí ele fala assim: o aparecimento desta vida é como sonhar acordado. E claro que, assim, lendo isso, parece que é algo, sei lá, telúrico, uma coisa que nos diz respeito, né? Mas há aqui um ensinamento muito grande, né? Porque dentro do caminho que a gente segue, você encarar a vida como se fosse um sonho, né, traz para nós algumas possibilidades. A primeira delas é que a gente lida com as coisas de uma forma mais natural, menos fixo, né? A gente vê que as coisas mudam o tempo todo e que as coisas não têm tanto aquela realidade absoluta, sólida como a gente atribui, que gera muito sofrimento para todos nós. Então, assim, é algo que é como um sonho, parece uma coisa que está ali, que você transita. Então, é algo que nos ajuda a encarar, né, as coisas boas e as coisas ruins, mas de uma forma mais flexível, mais tranquila. Então, é um ensinamento muito sério, muito, muito importante. Quem fez o Lojong com a gente sabe, né? Considere tudo como um sonho. Então, isso é algo que está importante. E tem um outro trecho que ele fala isso: o aparecimento desta vida é como sonhar acordado, né? E muitas vezes a gente está sonhando, né? E sonhando de fato, e a gente está em nítida impressão de que estamos vivos ali, que aquilo dá uma realidade, né? E aí a gente pergunta o que é de fato a realidade, o que de fato é sonho, né? Muitas vezes. Então, assim, trazer essa dose de algo não tão substancial, não tão fixo, né? Porque a impermanência vige o tempo todo. As coisas mudam o tempo todo. Então as coisas se acomodam, né? Isso tira um pouco dessa substancialidade, dessa solidez que a gente atribui para a vida e a forma como a gente lida com ela. Eu poderia ler várias coisas aqui, mas vou pegar uma outra que eu achei bem legal para nós nesse momento. Ele fala assim: aqueles que desejam atravessar o oceano de infinitas existências devem primeiro considerar, né? Considerando que a gente nasce, vive, envelhece, morre, renasce, nasce, vive, né? Que é o ciclo da vida que a gente chama de samsara, né? Porque a gente não se libertou ainda. Então ele fala isso. Aqueles que desejam atravessar o oceano de infinitas existências devem primeiro considerar: se eu quiser alcançar a verdadeira felicidade, a paz do ensinamento da liberação, preciso começar a me esforçar, eu diria, me empenhar nesta vida, agora, né? E aí ele fala isso aqui: devo começar hoje. Então, essa que é a mensagem que eu queria trazer para vocês. O tempo urge. Não adianta a gente adiar, eu vou começar amanhã, eu vou deixar para. Né? É hoje, aqui e agora. Vamos aproveitar esse momento, inspirados por Longchenpa, para a gente começar a trazer essa visão para a nossa vida, né?
trazer os ensinamentos de Longchenpa para nos ajudar no dia de hoje, né, na nossa vida diária, né? Que pode ser de várias maneiras, né? Claro. Mas assim, a ideia é para que procrastinar algo que eu posso começar hoje, né? A olhar de fato o que que me traz a felicidade verdadeira, o que que me traz a paz de espírito, a paz interior, e por que que eu não estou praticando então? Por que que eu ainda não comecei, né? E aí dessa forma quero convidá-los, né? Convidá-las para se juntar a nós. Aqui somos um grupo de praticantes que estamos aqui há muitos anos buscando isso. A gente costuma dizer que a gente subiu um dia o morro e nunca mais desceu. Alguns de nós, outros desceram e nunca mais voltaram. Ok, né? Se não fez sentido para eles, não tem problema. Mas muitos de nós estamos aqui desde que subimos e nunca mais descemos. Então, assim, é uma oportunidade. Essa casa oferece, né, meios para que a gente possa trabalhar isso e alcançar essa felicidade que não é duradoura, né? Porque as coisas mudam, as coisas acabam, né? Elas modificam, né? De novo. É como sonhar acordado, é como viver, é como um sonho, né? Não atribuir essa substância, essa a realidade da forma como a gente atribui. E aqui a gente tem recursos para isso. A gente lida com isso. Estamos no caminho, somos iniciantes, mas somos confiantes, né? E aí, esse momento de Longchenpa, esse momento desse retiro é muito inspirador para isso. Deixa eu falar da biografia, que senão daqui a pouco acaba o meu tempo e eu nem comecei, porque eu, quando começo eu não paro. Bom, um pouco da biografia mesmo, né? Então, Longchenpa é um mestre super importante da nossa linhagem, a linhagem Nyingma. Ele nasceu, né, com quem Longchen Rabjan Dream Odze, ou nome curto é Longchenpa, que é um nome que traz múltiplos significados. Ele nasceu no Tibete Central, já nasce de uma forma miraculosa, maravilhosa, com efeitos sobrenaturais, predizendo já a existência de um ser especial. Nasce no 10º dia do mês, que já é um dia especial, que é o dia que dedicado a Padmasambhava. Filho de um pai e de uma mãe, né, obviamente, mas especiais, seres bastante especiais. O pai dele, um yogi, um sábio, né, um erudito, um estudioso, um praticante dentro da linhagem Nyingma. E a mãe também, uma pessoa de muita fé, né? Então, é isso. Quando ele nasce, já surgem elementos sobrenaturais que prediziam ele ser um ser especial, né? Falar de biografias dessas, eu sugiro assim que a gente minimamente suspenda o nosso julgamento cartesiano, de, mas como assim elementos miraculosos? Como assim fez brotar ouro? Enfim, não sei nem se vai acontecer isso aqui agora, mas assim, é uma história que traz esses relatos. Então, a nossa tendência da nossa mente ordinária é querer colocar tudo em caixinhas, né? Então, convido vocês a abstrair um pouco, né? Relacionar. Para mim, me interessa mais como é que eu posso criar uma relação, uma conexão com o tempo. E há muitas formas de fazer isso. Uma forma é por meio do mantra, mesmo o Vajraguru Mantra, um mantra específico de Longchenpa. Outra forma é por meio de visualizações, que faremos a partir de amanhã. Mas mesmo para nós, leigos, que chegamos agora, que estamos interessados, esse nome, nunca ouvi falar, como assim? Mas deixa que isso, as coisas, né, Longchenpa fale com você. Que o que você ouvir aqui, se ficar uma palavrinha que seja um fato, deixe que isso fale e reverbere para você. Porque essa é a forma que a gente tem de criar essa intimidade, de criar essa conexão com esses grandes mestres, né? Então ele nasce dessa forma, e aí já se vê logo que ele é uma pessoa especial, né? Dentro do budismo tibetano existe uma tradição, né? Porque como a gente acredita isso, que as pessoas é, nascem, renascem e seres especiais nascem sempre no reino dos humanos, né? Vão se renascendo em seres especiais. Isso são encarnações ou renascimentos de grandes mestres. Às vezes é só uma característica, é só a mente ou o coração, mas no caso ele é uma reencarnação ou uma versão, né, de uma grande também praticante, que era a princesa filha do rei Tritson Detsen. Então ele é chamado de Tulku quando a gente identifica um mestre que é renascido de um outro, ou seja, que é a reencarnação de outro. Em tibetano tem essa palavra Tulku, que tem um significado, né? Mas já diz que é uma pessoa especial, já diz que ele é um renascimento de um mestre que está renascendo várias eras para poder nos ajudar
a encontrar o caminho, né? Então, Longchenpa é identificado como um Tulku, né? E ele é então a encarnação da filha do rei Tritson Detsen, que foi um rei importante no Tibete. Quem estava na minha aula segunda-feira, Padmasambhava, ouvimos falar, né, um dos mais importantes reis do Tibete, o rei que de fato consolida, digamos assim, a chegada do budismo no Tibete, né, por meio do convite de Padmasambhava e a construção do monastério de Samye. Peço desculpa se eu falar um monte de palavras, se vocês não entendem, está vindo pela primeira vez. Acolham, eu posso responder algumas coisas, outras talvez não saiba, mas estou aqui disponível. Vou falar e se vocês quiserem muito perguntar e saber de alguma coisa, eu posso traduzir ou dizer um significado de uma outra forma. Então, ele é identificado como a reencarnação, né, da princesa Pema, né, que é filha, Pema Ledritsal, filha do rei Tritson Detsen, que teve uma importância fundamental para o enraizamento do budismo, sobretudo o budismo Vajrayana, né, que é o budismo que se instala no Tibete, e aí, portanto, por consequência, a formação dessa linhagem, que é a linhagem Nyingma, a qual nós pertencemos, né? E tem uma parte importante, porque o rei Tritson Detsen recebeu de um grande guru, Padmasambhava, o Buda dos Três Tempos, né, a transmissão de vários ensinamentos. Entre eles, um ensinamento extremamente importante chamado Khandro Nyingtig, que traz ensinamentos esotéricos, no sentido de que são herméticos, que falam de fenômenos ou de formas sobrenaturais e que nos dão recursos para que a gente possa alcançar a liberação nesta própria vida em que estamos, né? Então, por conta disso, ele já tem essa, vamos dizer assim, essa linhagem, né? E aí ele é identificado como sendo a encarnação da filha do rei Tritson Detsen. Né? Tá aí a princesa Pema Sal, como é dita, né? E o rei Tritson Detsen. Então, assim, Longchenpa já traz consigo essa grande credencial, né? Esse grande feito. E por conta disso, ele obviamente vai ter um início de vida muito, digamos, vamos tirar aqui, muito profícua, né? Assim, logo na tenra infância, já logo aos 5 anos de idade, aprende a ler e escrever sem dificuldades. É obviamente dotado de uma fé, confiança, compaixão e sabedoria infinitas, claro, já traz consigo, né, de outras vidas essa admiração e essa conexão com o Dharma. Então, aos 5 anos já sabe escrever, aos 7 o pai já começa a dar treinamentos para ele, o que, aliás, é normal, né? No Tibete, a educação começa em casa, né, com os pais, são os primeiros preceptores, até que os... Bom, isso àquela época, né? Hoje em dia, com a diáspora, já é um pouco difícil, diferente, mas mesmo assim ele começa em casa e depois vai para os monastérios, né? Eles vão para os monastérios para finalizar, vamos dizer assim, completar a sua educação. Então, aos 7, o pai já começa a dar ensinamento para eles, né? Isso, treinar em medicina, astrologia, 7 anos de idade, né? Tudo bem, estamos falando de algumas centenas de anos atrás, mas imaginemos isso, né? Uma criança no Tibete, obviamente dotada de muitas qualidades, mas já começando a falar e aprender, né, sobre essas ciências. Aos 9 anos ele perde a mãe e aos 11 perde o pai. Também é algo muito marcante, porque isso faz com que ele, obviamente, se esforce, né, para poder sobreviver, literalmente, e continuar a sua caminhada. Mas, por se tratar de um ser muito especial, ele faz isso com tranquilidade. Aos 9, aos 11 anos, então, já sabe de memória um dos ensinamentos mais importantes e mais completos do Buda, que é o Prajnaparamita, né, que tem em versão 8.000 linhas, 25.000 linhas, né? Então, ele já sabia, né? No Tibete, as crianças primeiro aprendem a memorizar os ensinamentos. Então, primeiro decora os textos, depois é que vai entender o significado. Primeiro decora. Então é isso, já sabe de memória recitar um ensinamento que tem 8.000 versos. Imagina a capacidade de retenção, de conhecimento, de abstração de um ser como esse, né? Aos 12 anos, ele já se ordena noviço no monastério de Samye, que é um dos monastérios mais importantes simbolicamente para o Tibete, é justamente do que estávamos falando, né? E que vamos falar
na nossa próxima e último encontro de Padmasambhava, às segundas-feiras, que é a construção desse grande monastério, Samye, que foi um desejo, né, um anseio do rei Tritson Detsen. Ele estava construindo esse monastério com o auxílio de um grande mestre indiano, né, um pandita chamado Abad Shantaraksita, mas acontecia uma coisa muito engraçada, muito sobrenatural, que é dito assim, eles construíam de dia e de noite as forças contrárias iam lá e destruíam o que eles construíam. Forças contrárias que não queriam ver que o Dharma se estabelecesse naquela terra. Isso pode acontecer de várias formas, ou realmente destruindo, ou pegando fogo, ou inundando, não importa, né? Então ele viu muita dificuldade para conseguir concluir a sua empreitada. Ele e o rei Tritson Detsen. E aí o Abade Shantaraksita fala, bom, só tem um jeito, você precisa chamar o grande guru, o maior de todos, Padmasambhava, para ajudar. E Padmasambhava vai ao Tibete, não vou desviar o assunto, porque o assunto aqui é Longchenpa, apesar de uma relação íntima entre os dois, mas Padmasambhava vai, e aí então ele, né, o que a gente estava estudando na segunda-feira, ele converte, ele subjuga, ele transforma as forças maléficas a favor dele, que é algo muito importante para nós, né, do ponto de vista da nossa vida, né? Às vezes a gente fica brigando com os nossos padrões emocionais, né? Aqueles pensamentos reincidentes que a gente tem, aquelas manias que a gente fica brigando, 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 e não ajuda em nada, porque só aumenta a tensão. Quando a gente devia, de fato, olhar de uma forma mais honesta e ajudar a transformar isso. Como é que eu posso usar esses meus padrões, sei lá, uma raiva enorme que eu tenho, um medo enorme que eu tenho, a meu favor, né? É disso que está falando esse caminho. É disso que estamos falando, Padmasambhava. Como é que eu transformo aquilo que é negativo em algo positivo para mim mesmo, né? Era isso que ele fazia. Bom, e Longchenpa, então, ele construiu, ele é obviamente bem sucedido, ele é Padmasambhava, e o monastério de Samye é uma referência que existe até hoje. Já teve algumas partes destruídas, mas reconstruídas, e existe até hoje, e tem esse simbolismo importante. Longchenpa se torna noviço, e depois ele vai ser o abade, né, de, de, de Samye. E lá ele começa a receber os primeiros ensinamentos ligados à disciplina, à conduta moral, chamado Vinaya, que é o código Vinaya, que são os ensinamentos do Buda que ligados ao que a gente chama do primeiro giro e que falam muito sobre isso, né? Por isso ele recebe o nome Tsutrim Lodro, porque Tsutrim em tibetano é disciplina, né? Que em sânscrito é Shila, né? E disciplina é isso, é as regras, aquilo que eu devo adotar e aquilo que eu devo renunciar. As regras de conduta moral, ética, vida monástica, vida de leigos, né? Como nós. Então, Longchenpa começa a se especializar e aprender o Vinaya, né? E a partir dos 14 ele já começa a ensinar. Olha só a rapidez, né? 14 anos, um noviço ensinando sobre a disciplina moral, sobre os benefícios, sobre a necessidade da disciplina moral. No Dharma tem três treinamentos fundamentais. Treinamentos em disciplina, que é justamente isso, Tsutrim Shila. O treinamento em concentração meditativa, que a gente chama de Samadhi, e que é absolutamente necessário ter a disciplina, né? E depois o treinamento em sabedoria, Sherad, né, que são os três fundamentais, que estão o tempo todo no caminho. Na verdade, a gente treina disciplina e conduta moral para poder alcançar a sabedoria. E aos 16, então, né, Longchenpa vai trilhando esse seu caminho. Né? Aos 16 anos, ele então começa a estudar os ensinamentos que a gente chama de tântricos, né, os tantras, que falamos bastante no encontro passado, né? E que vamos falar mais no próximo, de Padmasambhava, porque quando ele traduz os tantras, bom, os tantras são ensinamentos que têm uma importância fundamental. O Buda Shakyamuni ensinou alguns, mas Padmasambhava é o grande transmissor dos tantras. Os ensinamentos tântricos, eles têm uma relação assim, são ensinamentos que necessitam de uma certa iniciação para a gente poder receber ou entender, né? Nós, no nosso caso, temos mestres como Longchenpa que traduziram esses ensinamentos para nós, então traduziram do ponto de vista de explicaram para nós, né, como é que seria. Então já facilitou a nossa vida, né? Mas o, a linhagem Nyingma, ela se estabelece muito nos ensinamentos tântricos, né? Nos ensinamentos transmitidos pelos tantras. Eles têm divisões, né, chamados tantras internos e tantras externos,
Os tantras externos são comuns a todas as escolas e os internos são somente estudados, praticados pelos Nyingmapa, pelos Nyingma, né? Entre eles, então, os internos são chamados de Anu Yoga, Maha Yoga e Yati Yoga, que é o mais sublime, o mais elevado dos tantras, que é chamada a grande perfeição. E, e Longchenpa, então, começa a estudar. Aí é que ele fala, ele começa a estudar os tantras ligados à linhagem Sarma. Bom, o budismo tibetano se estabelece no Tibete e forma a primeira linhagem, Nyingma. Nyingma significa os antigos, também conhecido como as primeiras traduções. Há um momento, né, depois no Tibete, que há uma ruptura do governo. Os reis eram budistas, e aí um dos reis é deposto. Espero não estar tergiversando, eu estou falando naturalmente como está vindo, e vamos nessa. Esqueci. O rei é deposto e há uma ruptura na transmissão, né? Uma ruptura nesses governantes que eram favoráveis ao Dharma. E aí entram outros governantes, então há um momento de ruptura. Alguns monges se isolam em eremitérios, continuando a praticar. Aí depois volta, né? Tem uma nova versão, essa ruptura acaba e o budismo volta a ser praticado no Tibete. Aí formam essas novas escolas, chamadas Sarma, quer dizer, novas traduções das quais originam as linhagens Gelugpa, que é a linhagem de Sua Santidade, os Dalai Lamas, né, que na verdade começam como Kadampa, depois se transformam em Gelugpa, Sakyas, Kagyu, outras linhagens do budismo tibetano. E aqui no Rio de Janeiro, inclusive, temos várias representações. Sakyas, Kagyu, né, tem um monastério grande lá na Vargem Grande, então, assim, são as outras linhagens, né, que se formam depois da ruptura, então são chamadas de novas traduções, né, e mantendo a linhagem Nyingma, que são as primeiras, as antigas traduções, as primeiras traduções, né. Então, Longchenpa também se especializa e estuda e é doutor e tem onisciência nesses tantras, nesses textos, né, das novas linhagens. E também de outras tradições do budismo tibetano, porque além de tudo tem outras pequenas linhagens, né? Então ele recebe ensinamentos sobre a roda do tempo, que é chamado Kalachakra, que é muito ligado aos Gelupas, né? Sua Santidade todo ano faz os retiros de Kalachakra, dá os ensinamentos sobre a questão do tempo. Tem uma outra linhagem que é muito ligada às mulheres, que, aliás, a nossa casa é feita de mulheres, que é a linhagem Chod. É muito ligada a uma linhagem basicamente. Na verdade, ela começa com homens, depois a grande representante é uma mulher, Madhik Malodroma, que é uma grande praticante, e é uma linhagem que chama de aquela que corta, cortante, ela corta o mal pela raiz. Como as mulheres fazem lindamente, né? Não deixa a coisa acontecer, vai lá e corta direto o mal pela raiz, graças a vocês, né? Não é igual nós que ficamos enrolando aí a coisa para acontecer, né? Então, Longchenpa tem recebe esses ensinamentos, né? Recebe, pratica e adquire grande conhecimento. Estou dizendo isso porque assim ele é um mestre versado em todas as tradições. Ele é um mestre versado em todas as possibilidades de ensinamentos. Então é por isso que ele é chamado onisciente, né? Aqui uma história, uma visão de Samye, e obviamente vocês percebem que ele é feito no formato de um mandala, com as suas quatro direções, com o templo principal, enfim, tudo isso tem razão de ser. Aqui no caso eles têm as estupas nas suas estupas como essa que temos aí, né? Em cores diferentes. Então é um lugar muito especial, é um lugar que tem uma energia e detém, né, um conhecimento, né, assim, dali foi construído, foram traduzidos, foram transmitidos muitos ensinamentos. É o primeiro monastério budista do Tibete, construído pelo rei Tritson Detsen, e com a ajuda imprescindível, sem a qual não teria condição de Guru Padmasambhava. Né? Aqui, sei lá, século VIII, né? Nos anos 700, mais ou menos, tem um templo principal, tem os intermediários e as estruturas de moradias, né? De lugares para os monges e noviços se colocarem. Então, um marco, né, para nós no budismo Nyingma, Vajrayana. Né? Aqui uma visão geral de como é o Tibete, o monastério de Samye. Né?
novamente, aí com algumas estupas coloridas, aí uma estupa vermelha, acho que tem uma azul, uma verde, uma preta, enfim. A estupa é como essas que nós temos aqui, é um relicário, né? Um repositório de riquezas. Ela emula a própria mente iluminada do Buda. Aliás, foi o próprio Buda Shakyamuni quem instruiu como é que se constrói uma estupa, né? Ele deu lá as instruções para os seus discípulos à época, né? Virou a sua tigela de mendicante, pegou o seu cajado e sua veste e mostrou como é que se fazia uma estupa. E ela contém riquezas dentro delas, desde textos importantes, desde alguns riquezas que só de mestres que passaram, que ficam, enfim, objetos sagrados, né? E a gente é um monumento onde a gente faz uma mínima reverência e a gente circumambula, né? A gente anda em torno dela, tendo ela sempre à nossa direita, e é um lugar para você agradecer, para você se conectar, e é um lugar para fazer pedidos também, né? Então é uma ótima. E aqui nós temos duas. A gente é muito agraciado, somos muito afortunados por nosso mestre Tartan Rinpoche, que nos permitiu e que nos orientou e que pediu que construíssemos duas estupas. Inclusive, essa aqui é uma estupa que foi feita durante a pandemia, toda feita de bronze, né, fundida em bronze. Então, é algo muito especial a gente poder estar diante de uma estupa, circumambular. Recomendo vivamente e alerto sempre, cuidado com o que você pede, porque você acaba ganhando, e aí tem coisa que a gente pede que não sabe o que faz. Então peçam com consciência, com o coração aberto, né, e se conectem. E vão por mim. Tá aí, não saímos daqui até hoje. Aqui uma outra visão de Samir, então, que é esse monastério extremamente importante para nós, né? Vou achar aqui. Um lugar lindo, obviamente aqui uma visão dias atuais, né? Mais recentes. Isso é um trabalho maravilhoso do meu irmão de sangue, Milu, que nos acompanha em outra esfera, que era um psicopata dos mapas e das imagens e que fez esse material lindo para nós. Aos 19 anos, então, Longchenpa vai para um outro mosteiro, um outro monastério, e lá, então, também começa a estudar outras filosofias e outras linhagens, outras linhas filosóficas, porque isso também é muito importante. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é bem mais complexo, mas dentro das nossas práticas há as linhas filosóficas, que são, grosso modo, a maneira como alguns mestres sinalizam a forma como devemos caminhar e praticar para chegar naquele objetivo. Então, é visões de um mesmo ensinamento, como é que você pratica ou não, como é que então tem assim elas algumas vezes diferenciam a forma, por exemplo, como veem a mente ou definem a mente ou praticam ou treinam a mente, né? Então temos as escolas filosóficas Madhyamika, Yogacara, várias que modificam, mas tudo leva para o mesmo lugar. Então, Longchenpa começa a estudar essas diferentes linhas filosóficas, né? Também, obviamente, um meditante extremamente bem-sucedido, né? E ele pratica aí meditação profundamente, né? Por muitos anos. Estuda textos importantes dentro do caminho Mahayana, que é o caminho que nós seguimos, é o caminho, né, que privilegia e prioriza o bem-estar, né, e a liberação de todos os seres sencientes, não somente o meu, mas não me interessa só eu me salvar, mas eu quero salvar todo mundo junto, né? Esse é o cerne do caminho Mahayana. E aí ele começa a estudar tratados de Maitreya, de alguns mestres importantes como Dignaga, como Dharmakirti, que formam essas linhas filosóficas, né? É tudo mostrar vários caminhos para chegar no mesmo lugar, né? Recebe iniciações, né, nos sutras. Os sutras são as palavras do Buda. O Buda ensinou de várias formas. A forma mais comum que a gente tem é essa, por meio dos sutras. Ele falava, em geral, os discípulos faziam uma pergunta, ou às vezes ele mesmo, em geral, os discípulos faziam uma pergunta e a partir daquela pergunta ele ia lá e começava a falar e começava a dar os ensinamentos. Às vezes eram
bodhisattvas, né, seres iluminados que se tornavam presentes para fazer a pergunta. E melhor, o Buda falava em várias, e cada ser entendia na sua própria língua, na sua própria forma de compreender, inclusive os animais, inclusive seres sem formas, inclusive seres celestiais, inclusive seres humanos. É como se eu estivesse falando aqui, cada um está me ouvindo, né? Mas se tivessem outros seres, também estão ouvindo da forma que eles pudessem. O Buda falava para todos, né? E então essas são os sutras. E aí Longchenpa recebe iniciações e aprofundamento nos textos dos sutras, né? E também nos tantras, sobretudo os tantras da linhagem Nyingma, o Anu Yoga, o Maha Yoga e o Ati Yoga, que é o mais importante de todos eles, que traz para nós possibilidades maravilhosas da gente se iluminar nessa própria vida, né? A gente daqui a pouco vai fazer uma prática que está muito baseada nesses ensinamentos, né? Cantar o Vajraguru Mantra coletivamente em dias auspiciosos. Isso é algo benéfico, é algo que traz essa possibilidade de transformação. Isso está embasado nesses textos que conseguem ver de que forma a gente pode transformar os obstáculos, né? Esotérico nesse sentido, é fechado, né? Mas não tem nada de. É isso, é por meio de um mantra que é dotado de um poder nas sílabas que ele contém e que transforma. Ah, eu não acredito nisso. Ok, faz a prática e veja por você. Se o resultado não deu, também tudo bem. Às vezes não dá resultado hoje, às vezes dá amanhã, às vezes não deu. Não importa. Cabe a cada um perceber e desfrutar. Bom, ele estudou sânscrito, o Abhidharma, que é uma outra seção dos ensinamentos. O Abhidharma são os ensinamentos mais, digamos assim, o Abhidharma ele se baseia numa ideia de matriz. Aliás, ele vem da palavra matrix, que é um mapa. O Abhidharma é um mapa que nos fala, bom, para eu iluminar eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ele dá o caminho das pedras. E também destrincha em classificações. Então ele fala, por exemplo, sobre os órgãos do sentido, ele fala sobre os que a gente chama de os skandhas, ele fala. Então ele é um texto, o Abhidharma é um texto muito técnico, vamos dizer assim, mas que dá o caminho das pedras, né? Então, Longchenpa também, né, é um grande conhecedor desses ensinamentos, Abhidharma. Bom, isso ele está aos pouquinhos, né, se amadurecendo do ponto de vista, vamos dizer assim, da idade dele, né? E aí depois, então, ele também recebe ensinamentos de outras linhagens, cerca de 20 professores que são da linhagem Gelupa, da linhagem Karmapa, Kagyu, também conferem para Longchenpa ensinamentos, né? Então, por isso é que ele pode ser dito como onisciente, né? E aí há muitos feitos miraculosos, um deles é esse, né? Enquanto ele estudava, ele é obviamente muito engajado, né? Tinha um treinamento absurdo, era um meditante de verdade, não era como nós que ficamos aqui brigando com os nossos pensamentos. Ele era de verdade, ele entrava no lugar, a gente está ali tateando, o que não nos desmerece e nem nos desanima, porque é isso, meditar é isso, né? O sentido da meditação não é onde você quer chegar, é no ato em si, né? Aliás, a gente não deve querer chegar em lugar nenhum quando medita. Meditar é só isso, é só olhar para sua mente e o que você está vendo, mais nada. Mas requer disciplina, requer vigor, porque a gente esmorece, a gente desiste, a gente tem preguiça. A gente, eu estou falando de mim mesmo, estou falando a gente só para dividir com vocês. Então, é extremamente importante, né? E aí, ao longo dessas meditações, desse retiro, ele tem visões puras, né? E aí, para esses seres iluminados, as visões são de fato, né? Considere a vida como um sonho, né? Então, assim, a gente busca tantas coisas objetivas, substanciais, que às vezes a gente tem uma visão e nem percebe, né? Porque aquilo fica num lugar talvez onírico mesmo, né? Então ele tem visões de grandes mestres, como Manjushri, que é o Bodhisattva da sabedoria, que se apresenta para ele, né, e que o empodera. Sarasvati, que é uma deusa ligada às artes, né, à beleza, à música, né? Tara, que é a grande Bodhisattva Tara, né, aquela que escolheu ser mulher o tempo todo. A história de Tara é linda, eu conto com o maior gosto e prazer, porque é isso. É um Bodhisattva que falou: eu só vou nascer mulher. Aliás, dizem que as mulheres têm muito mais facilidade de se iluminar do que os homens. Tudo bem que é um Buda homem, um Padmasambhava homem, mas considerem muito mais poderes. A própria Padmasambhava disse isso.
para suas discípulas. Ele tinha duas discípulas muito feras, né? Então, assim, Tara, né, é a grande representação feminina dentro do Dharma, né? Tem várias, ela se manifesta de várias formas, mas sempre feminina, sempre, né, no corpo de uma mulher. E aí também ele vai ganhando maestria em todos os treinamentos. É isso. Tem um momento que ele tem uma visão, né? Um momento que ele está passando por umas dificuldades e aí é dito que tem um momento em que ele, numa madrugada, ele tem essa visão de uma moça linda num cavalo que passa por ele. E aí ele segura no vestido dela, pedindo que ela o acolhesse. E aí essa mulher, na verdade, era Tara, Droma, em tibetano. Tara ela está sempre nessa posição, né? Assim, um pezinho para fora, né? Isso aqui é tão lindo. Significa assim, eu estou disponível para te ajudar, eu estou pronta para levantar. Esse pezinho para fora, que a todas grandes, né, têm, tirar o direito, significa assim, eu estou pronta para me levantar e te ajudar. Então, uma disponibilidade para nos ajudar, uma disponibilidade para estar ali do nosso lado. E aí então ele vê, e aí Tara se manifesta, coloca uma coroa de pedras preciosas na cabeça dele e fala: de agora em diante eu lhe concedo minhas bênçãos, que lhe garantirão muitos poderes. Então é isso, é disso que eu estou falando. É um mestre iluminado que se conecta com vários outros, né? Se apresenta na Terra na pessoa de um ser chamado Longchenpa, que nasce da cópula de um homem e de uma mulher, mas que na verdade já é um Buda, já é um ser iluminado e que vai passando por várias etapas para nos ensinar e nos ajudar, né? E aí então nesse momento ele recebe, né, essas bênçãos, obviamente, né? E aí esse momento é marcante porque Longchenpa então vai é, sistematizar e transmitir ensinamentos que são muito importantes dentro do caminho tântrico, dentro do Hatha Yoga, que é chamado de Nintig, que são tesouros, tesouros preciosos para nós, né? Para que a gente possa praticar, para que a gente possa contrapor os nossos medos, as nossas dificuldades, os nossos padrões habituais, lidar com eles de uma forma mais tranquila e transformá-los. Transformar. Quando a gente pensa em transformar, é muito mais pacífico, é muito mais me parece muito mais tranquilo do que, poxa, eu preciso abrir mão desse meu medo, eu preciso abrir mão dessa minha angústia. Isso está com você. Essa briga, ela não vai levar a nada. Se eu olhar para isso honestamente e usar os recursos que temos, e obviamente nos ensinamentos, para transformar, para modificar, é mais fácil. Eu vos asseguro. A gente às vezes esmorece, cai, levanta. Caiu, levanta. Bom, então como profetizado por Tara, né, pela Tara, que ele sonha e que se apresenta para ele. A Tara tem uma importância fundamental no Tibete. Eu não vou falar, porque senão eu vou entrar numa outra história que eu adoro, que é o casamento do rei Songtsen Gampo e as duas princesas. Deixo isso para um outro momento. Fica aí a dica. Fica o reclame aí para a gente falar sobre as duas Taras e a importância dela, Tara verde e Tara branca, no budismo tibetano. Mas aos 27 anos, quer dizer, já mais maduro, já adulto, né, conforme profetizado por Tara, ele recebe, então, os ensinamentos chamados Vimanintig. Na época de Padmasambhava, havia um mestre chamado Vimalamitra, que transmite esses ensinamentos para o rei Tritson Detsen, né, e depois, obviamente, para a filha dele, né, a princesa Pema Cel. E aí, então, o Longchenpa já nessa encarnação, né, como Longchenpa, vai receber esses ensinamentos. E esses ensinamentos têm uma importância muito grande. Anos mais tarde, alguns centenas de anos mais tarde, um outro grande mestre, que é uma reencarnação de Longchenpa, vai novamente trazer esses ensinamentos, aí com o nome de Longchen Nyingtik. Mas aí Longchenpa recebe esses ensinamentos, né? E começa então, né, o Lama recebe, né, o próprio Lama Rigdzin Kumaradza recebe Longchenpa e aí fala com ele então que ele seria o detentor da transmissão desses ensinamentos, que para nossa boa fortuna estão vivos e presentes até hoje, né?
E aí, então, Longchenpa começa a sistematizar isso tudo, né, para nós. Esse é um caminho que ele fazia, que é o Samye Chimpu, que é o caminho, as trilhas para chegar no monastério de Samye, ou para ir para alguns eremitérios, algumas cavernas onde ele costumava praticar, né? Porque é isso que eles faziam, eles iam para as cavernas, com poucos recursos, para ficar meditando. A gente não tem tempo para isso, tem nem caverna, né? Então, por isso é que a gente faz o que pode, vem para cá, para as nossas caverninhas, canta o Vajraguru Mantra, que foi legado para isso. Padmasambhava mesmo deu essa instrução. Nessa época que a gente está, que não tem tempo para meditar, que não tem tempo para ir para os eremitérios ou cavernas, canta o Vajraguru Mantra o tempo todo, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, aqui as trilhas que ele usava, que ele caminhava, né? Aí, aos 33 anos, então, ele dá os ensinamentos, que aí ele pega os ensinamentos Vimanintig e os transforma e chama de Kandronintig. Kandro significa daqui, né? Bom, e aí ele começa a dar para algumas das suas discípulas, né? Começa a fazer essas iniciações, essa transmissão de ensinamentos. E aí é dito que vários efeitos sobrenaturais acontecem, é isso, chuvas de flores ocorrem no céu, arco-íris começam a se formar, né? O arco-íris tem uma representação muito importante para nós, né? Grandes mestres, quando fazem a passagem, né, como Longchenpa, o corpo desaparece e vira uma luz, vira um arco-íris, né, e deixa pequenas relíquias. Eu vou falar um pouquinho também. Bom, aí depois, 42 anos, ele né, continua na sua caminhada de ensinar, de escrever, de reconstruir monastérios em todo o Tibete. Ele abade, né, diretor, né, de alguns monastérios, mas também não é algo que ele fazia. Ele gostava, Longchenpa tinha essa visão, ficar meditando, ficar em retiro, escrevendo para transmitir os ensinamentos. Mas, ao mesmo tempo, ele foi abade de vários monastérios, formou vários noviços e monges, né? Então, um dos maiores eruditos e sábios realizados no Tibete, né? Devotou a vida inteira dele para traduzir, para ensinar, para escrever, para sistematizar todos esses ensinamentos. Ele era, de fato, um repositório riquíssimo, né? Desses ensinamentos todos, muitos dos quais nós, felizmente, desfrutamos até hoje, né? Uma boa parte da vida ele passa em solidão, né? Em cavernas, que era o que ele gostava de fato, né? Que aí Samia Timpu, os lugares ali perto, né? É, Longchenpa tem um ensinamento muito bom que ele fala assim: se você está precisando de que a sua mente tenha algo mais amplo, né? Está no momento que está precisando de decisões ou ter mais clareza, né? Uma coisa mais ampla, mais aberta. Então, ele sugere que você vá para um lugar aberto como o mar, né? Olhando o mar, o oceano. Se o que te precisa é de abrir a visão, de ficar mais, né? E se você precisa ficar mais recluso, de ter uma coisa mais introspectiva, mais circunspecta, ele sugere que vá para as montanhas. Então, assim, é algo bem prático, bem útil, né? Ele deu ensinamentos em todos os campos, né, em todas as linhas, em todas as vertentes, em todos os tópicos dos ensinamentos, não há nada que ficasse sem que ele ensinasse, né? Há esse verso aí lindo, né? Ele fala: é importante olhar diretamente. Estou lendo isso aqui. Olha a dica de Longchenpa, dentro da linhagem Dzogchen, dentro dessa prática Dzogchen que a gente faz, né? Que a gente nem sabe, que a gente chama, mas a gente nem sabe muito bem o que é. É importante meditação, falando sobre meditação. É importante olhar diretamente a natureza dos pensamentos quando eles surgem. Mais importante do que o conteúdo é por que ele surge, de onde ele vem, né? Qual é o modus operandi que faz com que eles surjam, ou reincidam, ou venham de novo, né? Então é importante olhar diretamente a natureza dos pensamentos quando eles surgem. É importante permanecer nessa natureza quando está certo dessa realização. Essa é a frase-chave. É importante ter a meditação
sem meditação, como sua meditação. Porque a gente acha que é uma grande, né? Ai, meu Deus, eu não consigo ficar sem pensar, eu não consigo. Meditar é isso, é sentou para meditar. O que veio, veio, pronto, acabou. Não tem muito que. Claro que a gente que ensina um monte de coisa, a gente precisa ter curso, a gente precisa, né, fazer com que a coisa gire. Todos, obviamente, reduzindo a algo importante, mas o cerne, de fato, é esse. É a meditação sem meditação como meditação. Porque a gente acha que vai sentar e vai ter grandes insights, que vai chegar a grandes lugares, quando na verdade você está só olhando, porque surge, passa, surge. Uma hora vai surgir menos e vai passar menos. Opa, que bom. E se você já falou que bom, quero ficar, já atrapalhou. É melhor ficar quieto e não fazer nada. É isso. Mas, obviamente, a gente precisa de ajuda, né? Nosso Kumye é o grande, aí o yoga tibetano é o maior aliado para isso, porque a gente relaxa o corpo, pelo menos. E relaxar o corpo já é um grande aliado, é uma grande ajuda para desacelerar o pensamento. Então é importante ter a meditação sem meditação como sua meditação. Levem essa frase para casa. É importante ter a meditação sem meditação como meditação. Sem turbulências, mantenha. Este é o meu conselho. Melhor conselho não há. É isso, vamos cantar o Vajraguru Mantra. E imagino que todos que estão aqui vão permanecer, né? É isso, entrega para o mantra. O mantra vai, você fica chateado, aí enjoa. A fulana do lado que é desafinada, o cara que não sei o que. Ou você fica nessa, ou deixa o mantra ir. Uma hora o mantra vai. E aquilo tudo é isso, é um pouco disso que estamos falando. Considere a vida como um sonho, né? Não é tão fixo, não é tão substancial, não é tão rígido, né? Bom, aos 56 anos, né, ele começa a ditar o seu testamento espiritual, quer dizer, já preparando para a sua passagem, né, o seu parinirvana, né, embora depois ele renasça em vários outros mestres, felizmente, né, para nossa boa fortuna. E aí ele vai para um lugar lá perto do Samye Chimpu e avisa que vai morrer, né, e começa a mostrar as suas doenças do corpo físico, né, porque ele tinha um corpo físico. E aí então começa o início, né, da sua jornada para o parinirvana. E aí ele morre, obviamente, o corpo é conservado por 25 dias numa tenda de arco-íris, né, que obviamente surge um arco-íris. E aí, mesmo nos dias mais frios dos meses, a terra permaneceu morna, o gelo derreteu, os efeitos sobrenaturais da sua passagem, né? No momento que ele foi cremado, a terra treme, música é ouvida por vários lados, né? E sobram essas relíquias. Essa daí não necessariamente é dele, mas é uma imagem que Milu colocou, que é isso, Rinzell. Isso é o que acontece. Esses mestres, depois que é cremado, né? Surgem essas pequenas âmbar, né? Uma pequena relíquia que sobram do corpo, que ficam ali, que mostra que é um grande mestre. Esqueci que eu fui falando numa velocidade, né, Alejandra? Ah, meu Deus, desculpa. Já passei do meu tempo, mas enfim. Estamos aqui, Las Hermanas e Los Hermanos que estão aqui com a gente fazendo esse retiro, muito bem-vindos da Argentina. Enfim, então sobram essas relíquias. E aí, obviamente, muitas relíquias chegaram aí, ficaram do corpo de Longchenpa. Muitas vezes, algumas dessas relíquias justamente são colocadas em estupas. E aí, para finalizar, bom, Longchenpa escreveu, porque eu já passei do meu tempo, daqui a pouco vão me tirar daqui. Ele escreveu mais de 250 tratados sobre várias partes, enfim, várias vertentes e vários assuntos e tópicos dos ensinamentos, né? Tem esses dois textos que eu acho lindo, eu vou me furtar de ler, não. Ele fala assim: você, que é muito importante também para nós, que fala justamente isso, a verdade da impermanência, né, que a gente às vezes reluta. Você gostaria de ficar com sua família e entes queridos para sempre, mas é certo que você terá que deixá-los, porque uma hora a vida acaba, ou a sua ou do parente. Você gostaria de manter a sua bela casa para sempre, mas é certo que você terá de deixá-la. Você gostaria de ter felicidade, riqueza e conforto para sempre, mas é certo que irá perdê-los. Você gostaria de manter essa excelente vida humana, grande oportunidade, com todas as liberdades e vantagens para sempre, mas é certo que você irá morrer.
Você gostaria de estudar o Dharma com seu maravilhoso lama para sempre, mas é certo que vocês irão partir. Você gostaria de estar com seus bons amigos espirituais para sempre, mas é certo que vocês irão se separar. O ó amigo, né? Ó amigo que sente profunda desilusão com o samsara, esse mundo que nós vivemos, esse mundo do desejo, esse mundo, né, onde a gente fica andando em volta do próprio rabo, né? Eu, o mendigo sem dharma, exorto a vocês. De hoje em diante, de novo, ele está falando a mesma coisa. Começa hoje. De hoje em diante, vista a armadura de esforço, o vigor de continuidade, pois chegou a hora de atravessar até a terra da grande alegria, onde não há mais separação. Ele está falando assim: a hora para praticar é agora, não dá para esperar mais nem um minuto. É agora ou nunca, né? Porque tudo isso que a gente acha que é para sempre, a minha felicidade, as minhas filhinhas lindas, meu trabalho, a minha casa, uma hora vai acabar. A gente se separa das pessoas que a gente ama. A gente, mesmo as nossas riquezas, por maiores que sejam, uma hora acabam, né? Tudo que é composto é impermanente e acaba. E aí, essa para finalizar, que é lindo, porque ele fala aqui dos 4 estados mentais que a gente chama de incomensuráveis, que são absolutamente fundamentais para a nossa vida. Ele fala assim: assim, o indivíduo que por ter tomado refúgio, quer dizer, nós que encontramos esse caminho do Dharma e que estamos aqui até hoje, e tenha se tornado o terreno adequado, né, para o crescimento espiritual, porque nós estamos buscando isso, e aí aqui estendo esse convite a vocês, cultivará a sua mente pelo benefício daqueles que estão vivos, ao permitir que a flor da compaixão, né, nossa interconexão com os outros, a forma como a gente vê o sofrimento do outro, quer imediatamente ajudar, acudir, né? A gente quer que ele se alivie do seu sofrimento, das causas do seu sofrimento, ao permitir que a flor da compaixão floresça no solo do amor. O amor é o respeito, é o valor que eu dou para o outro, como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. É como ele é a minha relação com o outro, o amor vem disso, reconhecer esse valor do jeito que ele é. Floresça no solo do amor e dela cuidar, né, a flor da compaixão, com a água da pura equanimidade. Não faz distinção entre os seres, né? Não é só para aqueles que eu gosto, mas aqueles que eu não gosto também precisam estar protegidos, abençoados e receber né, as benesses do Dharma. Isso, então, e dela cuidar com a água pura da equanimidade na flor fresca da alegria. A alegria é um sentimento que a gente tem que nada está faltando, está tudo bom, do jeito que está. Eu não fico o tempo todo querendo, tá bom, mas se não tivesse assim, tá ótimo, mas se tivesse um pouquinho mais fresco, refrigerado, né? Aquele diálogo mental que está o tempo todo assim, poxa, mas se tivesse um pouquinho, né? A alegria não. A alegria é esse sentimento que sacia, está ótimo do jeito que está no momento que as coisas mudam, né? Então, só para ler o finalzinho do verso aqui: ao permitir que a flor da compaixão floresça no solo do amor e dela cuidar com a água pura da equanimidade, na sombra fresca da alegria. É isso que eu vos desejo. E é isso. Fim. Passei do meu tempo, não dá nem para pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Não sei, querem falar alguma coisa? Aqui ou aí? Então eu vou dar 5 minutinhos contados no relógio para a gente poder ganhar autonomia de voo, tirar a água do joelho, e eu volto nesse mesmo link para a gente fazer o canto do Vajraguru Mantra. Fala, Denise. Tá com a mão? Quer me falar alguma coisa? Me pergunta depois. Vou ali fazer um pipi. É rapidinho mesmo, hein, gente? Please.